A fachada sul do Santuário Nacional é uma catequese em forma de arte. Cada mosaico revela em cores e formas o caminho da salvação. No programa de hoje, vamos falar sobre o altar, o lugar do sacrifício, da vida e da oferta nova. Vamos também entender a vida de Santo Oscar Romero, mártir latino-americano, que se tornou sinal concreto dessa entrega total a Deus e ao próximo. Prepare-se para uma profunda reflexão sobre fé, justiça e o chamado à verdadeira missão cristã. O altar, lugar do encontro entre Deus e a humanidade. Na fachada sul do Santuário Nacional, ele é representado como uma só pedra, sustentado e habitado por mártires que testemunharam a fé até o fim. Ao redor dele, vemos figuras conhecidas da história da salvação: João Batista, São Tiago, São Pedro e São Paulo. Cada um com o seu instrumento de martírio, a espada, a cruz, a entrega total da vida. Tudo aqui é sinal de que a Igreja nasce e vive do testemunho daqueles que deram a própria vida por amor a Cristo. Sobre o altar, o pão e o vinho nos lembram que, em cada Eucaristia, também somos convidados a viver esse mistério, fazer da nossa vida uma oferta a Deus. E ao olhar para a base da fachada, encontramos o mártir dos nossos tempos, Santo Oscar Romero. Arcebispo de San Salvador, ele foi assassinado durante a celebração da Eucaristia, em 1980. No mosaico, seu sangue escorre para dentro do cálice, uma imagem forte que nos lembra que o martírio ainda é uma realidade em nossa história recente. A fachada sul é mais que um mosaico, é um convite à fé, à entrega e à esperança. Os mosaicos que revestem a fachada sul, como acabamos de escutar, nos convida a viver aquilo que nós chamamos das virtudes teologais, da fé, esperança e caridade. Essas virtudes devem permear todas as nossas ações como discípulos do Senhor. E nessa jornada que nós estamos fazendo, conhecendo os detalhes que compõem essa fachada, nós nos deparamos agora com a figura do altar, com tudo aquilo que ele representa para a nossa experiência de vida cristã, e unido ao altar, nós temos aí a vida de alguém que no altar fez também a entrega da sua vida através do viver com fidelidade a dimensão da profecia que foi Santo Oscar Romero, um santo aqui da América Latina e que certamente hoje vamos ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais aqui no nosso programa. Estamos fazendo essa jornada e quem está nos acompanhando, nos guiando neste caminho é o professor doutor Sérgio Alejandro Ribaric, quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa com muita alegria. Muito obrigado, Rodrigo. A alegria é toda minha. Sérgio, nós já demos bastante passos neste caminho que estamos fazendo, nessa jornada que nós estamos fazendo. Já estamos passando para mais da metade, da nossa jornada hoje. E o programa nos propõe 2 temas hoje. Tratar da dimensão do altar e também da vida de Santo Oscar Romero, um santo aqui do nosso continente, um homem que doou a sua vida pela causa do Evangelho. Comecemos a pensar o altar. O que o altar ele significa para nós cristãos? O altar para nós cristãos com Jesus Cristo mudou completamente a ideia. O altar agora é um lugar onde nós colocamos nossos desejos, nossos pedidos, nossos medos, nossos sofrimentos, para uni-los ao de Cristo. Você hoje no começo estava falando sobre sacramento. Sacramento também em latim significa um momento sagrado. O momento sagrado é o momento onde você coloca as tuas oferendas no altar para uni-las às de Cristo. Esse altar que vai não te levar, mas vai unir a subida de Cristo ao Pai, vai levar junto com o sacrifício de Cristo, vai levar o teu sacrifício, tornar sagrado aquilo que você quer que pertença a Deus a partir daquele momento. Um filho doente,
um emprego que te falta, uma injustiça que você sofre, uma doença que você tem. É aquilo que você coloca no altar para que aquilo seja somado junto ao sofrimento de Cristo, junto ao sacrifício de Cristo. Por isso todo mundo coloca as intenções da missa. Intenções da missa é você juntar aquilo que você precisa ao oferecimento de Cristo no Pai, para que leve até o Pai aquilo que a gente tanto precisa. É um momento mágico, maravilhoso, é o ponto de maior encontro com Deus que nós temos, é o momento do altar, onde a gente oferece o nosso sacrifício, entre aspas. Sacrifício é tornar sagrado, né? Tornamos sagrado a nossa vida, aquilo que a gente coloca no papelzinho, aquela intenção da missa. E é muito interessante, Sérgio, que o altar, no mosaico aqui do santuário, ele é representado tendo como seus pés 4 personagens bíblicos, que é João Batista, Tiago, Pedro e São Paulo. E é muito paradigmático essa representação, né? Qual a importância de colocar estes homens ali no altar e convidando a comunidade a estar em torno deste altar? O altar não é um lugar mágico, o lugar é apenas uma coisa física onde a magia acontece. Magia entre aspas, onde o mistério acontece. O altar é levantado, é sustenido pelas pessoas que pregam a palavra de Deus, que é a própria igreja, são os 4 apóstolos, e com toda a comunidade que leva no altar o seu pedido. Ou seja, é um momento de maior simbolismo de unidade que é aquele lá. É o momento do altar, da missa, é um momento de unidade, onde todos se unem juntando-se ao sacrifício de Cristo. É até interessante, né, a gente relembrar, né, que a pedra que os pedreiros rejeitaram, ela agora se torna esta pedra angular, né? Por isso que toda a nossa reverência, né, o nosso respeito, quando nós chegamos numa igreja e ao passarmos diante do altar, nós fazemos uma vênia, aquele que preside a celebração, né, e tem o ministério ordenado, ele beija, ele oscula o altar, né, em respeito àquilo que o altar representa. O altar ele é incensado, né? Então são vários os gestos e sinais que acontecem ali em torno, né, desta mesa, onde a comunidade ela deposita, como você mesmo disse, né, os seus pedidos, os seus dons, aquilo que ela traz. E até mesmo o próprio livro dos evangelhos, quando é trazido durante a procissão de entrada, ele é colocado no mesmo espaço que depois serão colocados também os dons que se tornarão o corpo e o sangue do Senhor, nesta unidade importante que existe entre essas duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Do lugar que sai a palavra é o lugar também que vai partir o pão eucaristizado, ou seja, consagrado, para alimentar toda aquela assembleia que está ali em torno, que você já dizia para a gente lá atrás, né? Esse alimento que é tão importante para nós, que é o alimento eucarístico. A gente comentava isso no mês de junho. E é o lugar, me perdoa, mas é o lugar do sacrifício de Cristo. Sacrifício deve ser entendido na palavra latim, sacrum facere, ou seja, é o lugar onde você vai tornar todas as coisas partícipes de Deus. Tornar toda a tua vida, tudo aquilo que você pôs no altar, partícipe de Deus. Tornar sagradas, fazer parte da vida de Deus. Eu estou doente, meu filho está doente, eu vou fazer com que isso faça parte de Deus. É o momento que você tem para pedir para Deus isso. Fazer isso em minha comemoração, né? Em minha memória. Em minha memória. É muito interessante isso que você traz do significado da palavra sacrifício, porque talvez hoje há uma visão distorcida dessa palavra, quando muitos estacionam no sacrifício como colocar ali um bezerro, cortar este bezerro, né? Fazer o sangue escorrer pelo altar, como era uma prática nas religiões pagãs, antigas, né? Como a religião mitra e tantas outras, né, religiões que fazia-se essa experiência, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos, né, se vocês um dia forem visitar algum templo pagão antigo, vai ver que tem um buraco no meio do altar, porque ali era sacrificado, né, o animal, o sangue corria por dentro daquele altar e, claro, há sempre um veio de água embaixo deste altar para levar aquele sangue, né, que é sinal do sacrifício daquele povo que está ali ao seu Deus, né? Com Jesus isso se encerra, né? Agora ele é este único e eterno sacrifício em favor de toda a humanidade. E às vezes as pessoas se esquecem disso, porque às vezes eu estou conversando com alguém ou com um grupo de pessoas, mesmo cristãs, mesmo
E você fala em sacrifício, já todo mundo vira, sabe, fecha o olho, tipo, seja lá o que for, deve doer. Sacrifício não é mais isso. Sacrifício é, como eu disse, é tornar alguma coisa sagrada, tornar alguma coisa propriedade de Deus. Torne o teu sofrimento propriedade de Deus, que Ele cuide de você. Isso é sacrifício, esse é o verdadeiro sacrifício. No início do nosso programa, Sérgio, a gente falava de um personagem que aparece agora nesse mosaico. Santo Oscar Romero. Um personagem muito interessante. Eu tive a primeira oportunidade, o meu primeiro contato com Santo Oscar Romero foi um filme que fala sobre o martírio dele, né? Sobre a vida dele. E que vida maravilhosa, magnífica, e uma vida que toca o nosso chão. Isso que é o mais importante. O que falar deste homem? Esse homem foi fantástico. A história dele de vida é uma coisa muito importante, muito significativa, porque você mostra como ele, as mudanças do viés cristão dele, mesmo ele sendo padre, como ele foi vendo a humanidade de uma forma diferente quando ele vê o sofrimento do outro. Né? Quando ele deixa de ser igreja potestade, igreja, né, hierárquica, e começa a perceber o sofrimento do outro. É nesse contato com Deus que ele começa a se transformar no Oscar Romero que hoje nós veneramos tanto. E lógico, isso machucou muita gente, isso acabou criando problemas com o poder de São Salvador, e aí acabaram matando ele. Mataram ele tentando calar uma voz, mas na verdade a voz dele nunca foi tão forte quanto depois de morto, porque aí vira o exemplo, é o mártir que te dá o exemplo daquele que seguiu Cristo até as últimas consequências. A última consequência não foi a morte, a última consequência foi Deus recebê-lo segundos depois. Essa foi a última palavra sempre é de Deus, e provavelmente para um homem desse, a última palavra dele é a palavra de Deus, bem-vindo, bem-vindo. E é muito interessante, né, que uma das cenas que Dom Oscar Romero ele vivencia é que diante de uma situação de guerra, né, que está vivendo o seu país, uma igreja ela é toda metralhada e ele entra para recolher a Eucaristia, né, mesmo que os guardas digam, você aqui não vai pôr os pés. Ele enfrenta, né, vamos dizer, o mal que está ali personificado naqueles soldados que não querem que ele adentre aquele espaço sagrado, mas ele adentra para recolher esta Eucaristia com todo o cuidado e dizendo, não, ali está a presença daquele que me dá força, né? É muito interessante a vida dele. Muito interessante. E esse caso que você está contando é interessantíssimo, é significativo, ele se recolhe, ele prefere ir lá recolher o Cristo, porque ele sabe que aquele não é apenas o Cristo, apenas entre aspas, é o Cristo que vai ser distribuído para o outro. Então ele vai recolher aquele Cristo que vai ser distribuído para todos. Ele resgata esse Cristo para todos nós. E é interessante que ele morre presidindo uma Eucaristia num hospital, né? Na capela de um hospital da Casa das Irmãs. E o que falar deste martírio, né? Que não é sofrimento, mas é a prova de uma fidelidade até as últimas consequências? É a prova de uma fidelidade até as últimas consequências e é a prova da maldade do ser humano, que não consegue entender como um padre, como um sacrifício daqueles, como alguém que dedica a sua vida a Deus e ao pobre, tem que ser eliminado. Essa ordem de você elimine essa pessoa significa que é uma ordem maldosa, ruim, completamente afastada de Deus, porque você está afastando alguém que ajuda o pobre, que ajuda o filho de Deus. É como matar uma mãe que cuida do filho. Isso é um horror o que fizeram com ele. É um sacrifício dele, mas vamos entender de uma outra forma. É um alerta para nós. Novamente eu vou repetir aquela ideia. É uma cruz colocada na parede, como dizendo, olha o que vocês fazem com vocês mesmos. Até quando? Até quando vocês não vão ouvir a minha voz? O que a vida de Oscar Romero ensina para os povos da América Latina? A ter esperança sempre. A sempre imaginar que vai ter sempre um padre, um cristão, um amante de Cristo que vai se ajoelhar e resgatar a hóstia para distribuir para todo mundo. Você nunca vai estar desamparado da igreja e nunca vai estar desamparado de Cristo. Mesmo que matem, mesmo que torturem, o padre, a igreja sempre vai se ajoelhar, resgatar aquelas hóstias para distribuir, para tornar os outros cristãos. Essa é a maior esperança que nós temos. Podem morrer os padres, podem morrer os mártires, mas a igreja nunca vai acabar. A igreja sempre é alguém que vai te levar a Cristo para até você. Sérgio, o nosso tempo passou bem rápido, mas quero agradecê-lo e na próxima semana a gente vai estar aqui para concluir este caminho que estamos fazendo, concluir a nossa jornada bíblica do mês de julho. Obrigado mais uma vez. Obrigado, padre. Obrigado a vocês.